Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Vamos então considerar aqui, vamos tentar resolver o seguinte problema. Nós estamos ao longo de várias aulas, durante as últimas 10 aulas, tentando resolver ou fazer a solução de uma lista de problemas propostos. Então, agora nós temos a função y, que é expressa como exponencial de menos 2x multiplicado por seno de 3x. Então, como que nós vamos resolver? Nós vamos calcular a derivada de y em relação a x, fazendo a derivada em relação a x sobre a multiplicação da exponencial de menos 2x multiplicado por seno cujo argumento é 3x. Então, se usufruirmos da propriedade do cálculo diferencial e integral, com relação à qual a derivada de f multiplicado por g em relação a x é a derivada de f em relação a x multiplicado por g mais f multiplicado pela derivada de g em relação a x, essa propriedade, inclusive, devidamente demonstrada aqui no âmbito da nossa playlist intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob o contexto de análise real. Então, aplicando essa propriedade demonstrada em aulas anteriores no âmbito do nosso curso, nós podemos escrever derivada em relação a x aplicada a y é a derivada em relação a x aplicada sobre a exponencial de menos 2x multiplicado por seno de 3x mais a exponencial de menos 2x multiplicado pela derivada em relação a x aplicada sobre seno de 3x. Nós demonstramos em aulas anteriores que a derivada de exponencial de f de x, derivada em relação a x sobre a exponencial de f de x é a aplicação sobre a aplicação da derivada sobre a exponencial e multiplicado pela derivada de f de x em relação a x. Então nós temos derivada em relação a menos 2x aplicada sobre a exponencial de menos 2x multiplicado pela derivada de menos 2x em relação a x. Isso multiplicado por seno de 3x mais exponencial de menos 2x multiplicado aqui pela derivada de seno de 3x em relação a 3x multiplicado pela derivada de 3x em relação a x, ou seja, derivada de função composta. Então, derivada de exponencial é a própria exponencial de menos 2x multiplicado por derivada de menos 2x, que é menos 2 derivada em relação a x aplicada sobre x. E aqui seno de 3x mais exponencial de menos 2x multiplicado, derivada de seno é o cosseno de 3x, e aqui derivada 3 multiplicado por derivada em relação a x aplicado a x, pois admitamos que o limite de constante é a própria constante, o que por consequência implica que a derivada de constante é igual a zero, e por conseguinte a derivada de constante multiplicada pela função é a constante numérica multiplicada pela derivada aplicada sobre a função. Então aqui nós temos derivada de x em relação a x é igual a 1, então menos 2 exponencial de menos 2x multiplicado por seno de 3x, pois essa derivada de x em relação a x é igual a 1, mais exponencial de menos 2x cosseno de 3x, aqui o número 3, fator multiplicativo, derivada de x em relação a x é igual a 1. Então nós temos como resultado aqui que a derivada em relação a x aplicada sobre o exponencial de menos 2x
multiplicado por seno de 3x. Isso é igual, se pusermos em evidência, ou quando pusermos em evidência o exponencial de menos 2x, teremos então menos 2 seno de 3x mais 3 multiplicado por cosseno de 3x. Então este é o resultado da primeira derivada. Quanto à derivada de ordem 2, aplicaremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.